Às vezes, a derrota não é a pior coisa que pode acontecer. Desde o seu surgimento, o jiu-jitsu brasileiro sempre foi conhecido como uma arte marcial que possibilitava que atletas mais fracos vencessem os mais fortes. E além disso, os seus treinos tinham a fama de lesionar menos em comparação com as artes marciais de pé. Agora, durante alguns anos, um brasileiro mudou essa ideia por conta de várias polêmicas. O Rosimar Palhares, conhecido como Toquinho, lutou no UFC na década passada e logo assustou o mundo do MMA com a sua enorme força física e seu jiu-jitsu de alto nível. Apesar de ser um grappler muito habilidoso e forte, o Toquinho acabou ganhando a fama de ser desleal e até mesmo maldoso por conta de algumas atitudes em suas lutas. O brasileiro, que tinha como especialidade as chaves de perna, se viu duramente criticado em mais de uma ocasião por demorar a soltar as finalizações, mesmo depois dos seus adversários desistirem. A primeira vez que eu lembro de ver o Toquinho envolvido numa situação assim foi em 2010, no UFC 111, quando ele venceu o polonês Thomas Droll. Ele venceu a luta em menos de um minuto, mas demorou a soltar a pegada e foi muito criticado. Depois desse evento, ele recebeu uma suspensão de 90 dias como medida disciplinar. Infelizmente, essa não seria a última vez que uma coisa assim aconteceria. Em 15 de dezembro de 2012, o Toquinho enfrentou o ex-campeão do Bellator Hector Lombard no UFC On FX 6, na Austrália, e lá ele se envolveu numa outra polêmica. O brasileiro foi nocauteado no primeiro round e os seus exames antidoping mostraram altos níveis de testosterona, o que fez com que ele fosse suspenso por 9 meses e só voltasse a atuar em outubro do ano seguinte. No UFC Fight Night Maia vs Shields, realizado em Barueri, o brasileiro venceu o americano Mike Pierce em apenas 31 segundos, com seu golpe já tradicional, a chave de calcanhar. O golpe foi muito bem encaixado e a expressão de dor no rosto do americano impactou o público presente. O brasileiro venceu, só que mais uma vez foi duramente criticado por demorar a soltar a posição, e dessa vez as medidas tomadas foram muito mais rígidas. A luta contra o Mike Pierce foi a gota d'água para o Dana White. O UFC demitiu o brasileiro alegando conduta antidesportiva, falando não só do combate contra o Mike Pierce, mas também citando o exame antidoping e a luta contra o Thomas Droll. Além disso, a Comissão Atlética Brasileira de MMA o suspendeu por 120 dias. Sobre as acusações de deslealdade, o brasileiro se defendeu na época, dizendo que soltou a posição rapidamente. Em sua conta no Twitter, ele publicou um vídeo da finalização com a seguinte frase: "Da felicidade da vitória aos questionamentos sobre o meu caráter em 1,8 segundos. Às vezes Deus age de maneira misteriosa, mas não vou perder minha fé. Manterei a minha confiança nele e seguirei na procura de sua graça." Nesse ano, em entrevista ao podcast Connect Cash, o Toquinho disse que muitas vezes ele não percebia que a luta tinha acabado por conta da adrenalina e também por ele ser um cara muito forte. Além disso, ele também falou que muitos formadores de opinião prejudicaram a sua carreira e a sua imagem, criando a tese de que ele era um lutador maldoso. Agora, o Murilo Bustamante, ex-campeão peso médio do UFC e líder da Brazilian Top Team, uma equipe em que o Toquinho lutou durante muitos anos, falou em 2013 para o site da revista Fighters Only que o comportamento do brasileiro era bem recorrente. "Me cansei de ver o Toquinho lesionar companheiros de treino ao fazer sparring, principalmente quando estava perto de uma luta. Nós reclamávamos com ele cada vez que isso acontecia, e sempre havia uma justificativa que vinha acompanhada de uma desculpa sem sentido a cada luta que ele perdia. Foi aí que a nossa relação começou a se desgastar." Recentemente, em entrevista também ao Connect Cast, o Murilo foi mais ameno ao falar sobre o ex-aluno. "Só ele pode dizer o porquê isso acontecia, mas isso prejudicou a carreira dele e eu procurei alertá-lo o máximo que pude. É preciso lutar na regra, você só segura a finalização até ficar claro que o adversário desistiu." Já o árbitro Mario Yamazaki, que ainda atuava nessa época no UFC, disse em 2013, ao sexto round, que não acreditava que o Toquinho havia se envolvido nessas polêmicas por maldade. Antigamente, muitos lutadores nos campeonatos de jiu-jitsu diziam que não tinham batido, e eu acho que por isso ele foi condicionado a não soltar as finalizações tão rapidamente. Ele precisa se livrar desse condicionamento, precisa trabalhar a cabeça. Infelizmente, as polêmicas não acabaram após a sua demissão no UFC. Em 2014, ele foi contratado pelo World Series of Fighting e já na sua primeira luta se tornou campeão meio-médio da organização. Na sua primeira defesa de título, ele enfrentou o ex-desafiante ao cinturão do UFC John Fitch e venceu a luta também com uma chave de calcanhar, só que mais uma vez foi criticado por demorar a soltar a posição. A situação só ficaria pior para o Toquinho. Na sua luta seguinte, ele defendeu seu título mais uma vez contra o ex-campeão do Strikeforce Jake Shields,
e ele foi criticado por em diversos momentos da luta tentar colocar os dedos nos olhos do adversário. No terceiro round ele pegou o americano numa kimura e conseguiu vencer a luta, só que mais uma vez demorou a soltar a posição. O Shield ficou furioso e ainda deu um soco no brasileiro ao fim do combate. Por conta disso tudo, o World Series of Fighting tirou o título do brasileiro e a Comissão Atlética de Nevada o suspendeu por 2 anos, além de multar em $40 mil. Na época, o Ali Abdelaziz, que era o vice-presidente da organização, chegou a falar que o brasileiro tinha problemas mentais e que ele não deveria ser liberado para lutar até que os resolvesse. Para então conseguir driblar essa suspensão, o brasileiro foi lutar na Europa. Desde então ele lutou na Itália, na Rússia e na Polônia. Seu último combate foi em junho desse ano, sendo derrotado por nocaute. E aí, o que é que vocês acham? O Toquinho era um lutador emocionado que acabou sendo vítima da sua própria habilidade ou ele de fato era um cara maldoso? Coloquem nos comentários a opinião de vocês, eu quero muito saber. Também não se esqueçam de clicar em gostei, isso me ajuda bastante, e também não deixem de se inscrever no canal. Tem uma série de vídeos aqui que eu tenho certeza que vocês vão gostar.